Rede Luz Espírita está aqui no Rio Preto Shopping, em função da 41ª Feira do Livro Espírita, e hoje tem palestra do Luiz Ru Rivas. Ele é designer gráfico, orador espírita, escritor e hoje está aqui para dar uma palestra junto com a gente. Luiz, seja muito bem-vindo à nossa cidade, seja muito bem-vindo ao nosso shopping. E eu queria saber de você, Luiz, como você entrou em contato com a doutrina espírita? Bom, no meu caso especial, eu conheci a doutrina espírita no meu país, que é o Peru. Na época eu tinha 17 anos e começaram a acontecer uma série de fenômenos. Acordava na madrugada, havia pessoas no quarto, saí do meu corpo algumas vezes. Então eu queria explicação para isto. E por conta disso foi que eu fui pesquisar. Conheci logo depois no Brasil, que tinha um movimento muito grande, mas naquela oportunidade, ainda no meu país, no Peru, não tinha centro espírita. Eu conheci com as obras de Allan Kardec, com a obra do Livro dos Médiuns, que foi para mim uma resposta e uma paixão pelo codificador. E depois disso, comecei a estudar e observei que era um mundo invisível gigante e foi um amor à codificação. E eu sei que você trabalha muito com a divulgação espírita. Eu queria que você dissesse para a gente como você vê a divulgação espírita e por que você escolheu esse público, as crianças. Bom, pela minha formação, eu sou desenhador gráfico e trabalho muito com a área de comunicação. Então, deu-se essa situação em que poder dar um aporte da nossa área profissional na contribuição na divulgação do movimento espírita. Há 25 anos atrás ainda era muito precário, hoje já estamos melhorando. Eu vejo já com equipamentos melhores, pessoas com um nível de profissional melhor dando seu aporte. E a gente observou que nessa área, principalmente a área infantil, ainda faltava chegar, muitas pessoas falavam, livro infantil não vende, espírita e tal, mas apresentando personagens que são conhecidos, como no caso, aqui temos a turminha mais querida do Brasil, que é a Turma da Mônica, que tem feito aquele sucesso com o livro Meu Pequeno Evangelho, já vendeu mais de 100 mil exemplares, apenas aquele livro, né? E hoje utilizado em vários lares. Escuto muitos pais que falam, meu filho não queria fazer evangelho no lar, mas agora, por conta do livro, está fazendo. Testemunhos de católicos, evangélicos, usando o livro nas suas escolas, né? Isso é fantástico, né? Porque a mensagem do Cristo, do bem, chegando a todo lugar, inclusive depoimentos de mulher com marido, que o marido não é espírita, fazendo o evangelho no lar por conta do livro da Turma da Mônica, né? Então, nós temos conseguido esses resultados. Também essa nossa parceria com a Warner Bros., fazer um livro com Scooby-Doo, que mostrar, né, aquele... Scooby já tem um pé no espiritismo, né? Vamos convir, né? Ele vai casas mal assombradas, fantasmas. Então, ter conseguido colocar o Scooby, a Warner, com temáticas de fundo espiritual, né? É um avanço, porque assim a gente consegue cativar os corações dessas novas gerações e semear uma luz para que amanhã tenhamos uma sociedade mais justa, mais boa, com cidadãos de bem. Como é que foi essa parceria com Maurício de Souza? A parceria é ótima, né? Há 6 anos iniciamos, só o processo foi dado a 2, conseguiu sair, né, do papel, e a gente conseguiu fazer o evangelho, né, inicialmente. O Maurício não é espírita, muitas pessoas perguntam se não é, ele é católico, mas ele acredita em toda a proposta do bem. Como o evangelho é uma proposta universal, ele sumou-se no apoio, né? Junto com o companheiro Alan Mitchell, a gente desenvolve os textos, a equipe do Maurício faz os desenhos, e aí temos já 5 livros, né? Temos com Chico Xavier, Magali em Outras Vidas, Outro Lar, e agora está saindo para a Bienal um novo lançamento que é uma surpresa, mas a gente já pode dar um avanço. A Turma da Mônica viaja para Paris, para a França, e a quem será que vai conhecer? Então, vamos ter 25 grandes ensinamentos aí, bem novidades. Então você já está falando do seu novo projeto e é infantil. Você tem outros projetos que não são infantis ligados à doutrina espírita? Sim, temos nosso primeiro livro, foi Doutrina Espírita para Principiantes. É um livro que já foi traduzido em vários idiomas, serve como curso inicial para toda a casa espírita.
é totalmente colorido, ilustrado como uma enciclopédia. Em 8 aulas, qualquer centro espírita faz esse curso e a pessoa em 2 meses, né, uma por semana, né, consegue ter uma noção básica. Então, temos a coleção Espiritismo Fácil, que mostra para jovens, adolescentes, né, a temática em infográficos e outros materiais que vão surgindo aí. Mas, nesse momento, o nosso foco maior está sendo nos livros infantis. Luiz, muito obrigada pela sua estada aqui na nossa cidade, pela sua contribuição para as nossas crianças, que são um público extremamente importante para o crescimento da doutrina espírita. Opa, muito obrigado. Agradecemos aos nossos amigos que patrocinaram o evento, a USE, a Candeia e a todos os companheiros aí do Ideal. Recebam nosso abraço e toda a luz que sememos com esses pequenininhos vai ser, vamos ter uma colheita lá no futuro. Vale a pena. Meus amigos, é com muita felicidade que encontro-me aqui na cidade de São José do Rio Preto para poder um pouquinho trocar ideias, conversar, rever alguns companheiros e poder trocar essas experiências, porque a gente sempre se enriquece ouvindo as crianças, adultos e as crianças com mais anos também. Recebam o nosso abraço. Inicialmente, quero pedir desculpas, pois, mesmo morando há 20 anos no Brasil, ainda continuo com este sotaque, que eu acho que vou levar para outras vidas. Mas se durante a nossa exposição eu cometer algum erro, alguma falha, peço que, por gentileza, vocês me corrijam. Tudo bem? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre essa nova literatura, esse material que está saindo, chegando. Nossos companheiros aqui falaram, agradeço a apresentação. Vamos ver o que vem aí. Mas inicialmente queria contar uma experiência que aconteceu comigo na cidade do Rio de Janeiro, num centro espírita muito especial. Porque nessa casa espírita, no andar de baixo funciona uma creche. E no andar de cima é um estúdio de televisão. E eles me convidaram para eu fazer uma entrevista, participar numa entrevista, para falar do Evangelho, né, da Boa Nova, da pureza, enfim. O horário era 9 horas da manhã. E eu cheguei 1 hora antes, 8. E como não tinha ainda ninguém, eu fui lá embaixo naquela creche, né, isso? Aquela creche. Estava sozinho, me sentei, vocês veem essas mesinhas, as cadeirinhas pequenininhas, né? Eu me sentei aí e eu observei, eu estava com meu celular olhando enquanto eu aguardava, observei 2 criancinhas, 2 meninos que entraram pela porta. O menino tinha uns 4 ou 5 anos e a menina uns 6 para 7. Aí os 2 entraram, tinha tanta mesinha livre, né? Estava sozinho, né? Mas justamente os 2 meninos vieram se sentar na minha mesinha. Não sei se já aconteceu algo assim com vocês, né? Mas criança é assim. Os 2 meninos vieram se sentar na minha mesinha. Aí eu estava com o celular e eu falei assim, oi meninos. Os meninos, oi tio. Eu continuo olhando. Aí o menino me disse assim, tio, você me emprestaria seu celular? Aí eu falei, para que você quer meu celular? Seu celular tem jogos? Tem jogos, sim. Então me empresta para jogar. Aí eu pensei, se eu empresto o celular para o menino, vai ser a última encarnação que eu vejo o celular. Então eu disse, sabe o que, menino? É porque eu estou esperando uma mensagem. E se você está jogando, eu não vou ver a mensagem, é importante. Aí o menininho falou assim, então tá. Aí ficou aí esperando, né, a mensagem. E eu continuei no celular. Mas a tudo isto, eu reparei na menina. Ela me olhou, né? Olhou para o menino. E eu contei ontem, na palestra de ontem, e eu vou falar novamente, né? Atenção meninos, crianças, meninos. Escutem, quando eu era menino, eu pensava que meninos e meninas éramos iguais. Mas só depois descobri que as meninas são mais espertas que os meninos. Porque enquanto o menino está indo, a menina já foi e já voltou, né? Infelizmente, descobri isso só de adulto. Mas, o que acontece? Então, a menina olhou para mim, olhou para o menino e disse assim, ô fulaninho, você não está vendo não? E o menino falou, o quê?
Você não está vendo, não? Eu falei, ai meu Deus, esta menina me leu meu pensamento, né? Eu falei, o quê? Fala o menino. O tio não vai te emprestar o celular. E eu falei, meu Deus, essa menina é médium. É telépata. Ela captou o pensamento, meu Deus. Ah, é? É, o tio não vai te emprestar o celular. Falei, tio! Eu falei, oi? O senhor vai me emprestar o celular quando chega a mensagem, não é? Eu falei, Então o menino virou e falou, fulaninha, você não está vendo, não? Se o tio disse que vai me emprestar o celular, é porque o tio vai me emprestar o celular quando chega a mensagem. E ficou assim. E meus amigos, foi naquele momento que a ficha caiu. E eu disse, caramba, daqui a poucos minutos vou falar de evangelho, de pureza, de verdade. E eu não sou puro. Eu não falo a verdade. Como é que pode? Eu vou falar de evangelho de pureza algo que eu não sou, para alguém que é. Como que pode ser isso? Essas são frações de segundos de reflexão. Será que a gente evangeliza? Mas se a gente ainda não tem um evangelho, como a gente vai evangelizar? E às vezes a criança está mais pura que a gente. Qual é o nosso papel de pai ou evangelizador? Será que na verdade a gente contribui para despertar a consciência? Ou a gente é o quem evangeliza? Aí eu comecei a fazer muitas reflexões. E dica para pais e evangelizadores. Quando vocês contem uma história, saibam que toda história para ser legal é assim. A história está indo, está ficando ruim, está ficando ruim. Quando está ficando ruim, fica pior. Tá? Fica bem pior. E quando parece que não vai ter solução, aí tem um chamado vira-volta. E aí vem a lição. Então, olha o que aconteceu. Eu estava pensando, e sabem quem? Naquele momento, plip, chegou a mensagem. Eu esqueci de colocar no Vivracol, não é isso? Vivracol. Esqueci. Falei, oh meu Deus, plip, chegou a mensagem. O menino, tio, chegou a mensagem, não é? Chegou, né? Você vai me emprestar o celular? Eu vou. E a menina, né? Aí, agora quero ver, né? Vai emprestar, né? O menino olhando. Aí eu peguei o celular, não tinha jeito. Sabe quando uma mão quer dar, mas a outra não quer, né? Aí queria passar ai, meu Deus, aí. Vai, não vai. É o menino esperando aí. Vou passar. E nesse instante, toca o sino da escolinha. Eu falei, o menino se levanta, tio, vamos ter que ir embora. Tocou aí. E se foram. E eu falei, bons espíritos, vocês são demais. Me salvou pelo sino, não é isso? No momento exato. Mas eu queria contar isso para vocês apenas como uma reflexão para vocês logo meditar e ver em casa. Porque a gente está num momento muito especial. Nós estamos vivendo uma transição do planeta. Ao mesmo tempo vemos corrupção, problemas, e a gente se queixa e não sei o que e tal. Mas a gente não semeia. A gente vai passar novas gerações e vamos novamente nos queixar. O trabalho é agora, começar a semear agora. Vamos ver o resultado daqui a médio e longo prazo. Mas precisamos semear. Não adianta só se queixar. Então, colocando principalmente nós espíritas a mensagem de luz com nossas crianças e também com aquelas que não sejam espíritas, mas se a gente conseguir colocar os princípios da imortalidade, os princípios do Evangelho nesses corações, amanhã, na frente, veremos como isso se reflete. Tanto é que eu comento aqui o caso do nosso querido Maurício de Souza, uma alma incomparável, ele não é espírita. Já várias pessoas me perguntam, mas Maurício é espírita? Não é espírita, ele é católico. Ué, como assim apoiou a ideia de fazer livro espírita? Pois ele viu que era um projeto do bem. Todo projeto do bem, né? O Evangelho, Boa Nova, Misericórdia, Caridade, é do bem. Universal, então, apoiou. Olha que bacana, né? E como assim Maurício teve algum contato com a doutrina espírita? A avó do Maurício era espírita. Olhem aí. E ele de pequeno escutava as histórias que a avó contava.
Lembrando um pouquinho a avó Dita, né? Que conta histórias, né? Então, é a avó que contava para ele e ele escutava e tinha muito carinho, né? Então, veja como às vezes uma situação assim consegue levar a um resultado como o que a gente vai ver. Então, vou mostrar aqui um material que serve de base para todo o nosso trabalho. Foi elaborado nessa coleção chamada Espiritismo Fácil, onde a gente tem toda a doutrina espírita em infográficos. Meus amigos, nós temos aqui os 15 princípios espíritas. Do lado direito, os princípios da imortalidade da alma. Do lado esquerdo, os princípios de Deus. Esses textos pequenininhos são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier, Chico psicógrafo, e o nosso trabalho foi aqui a diagramação. Então, tá, tudo bem, obrigado. Vamos lá. Só para ter uma ideia assim rapidinho. Vamos lá, aqui nós temos os princípios de Deus, elementos do universo, leis morais, ação dos espíritos na natureza, imortalidade da alma, espírito, perispírito, influência espiritual, mundos habitados, mundo espiritual, causa e efeito, justiça divina, mediunidade e livre-arbítrio, evolução, progresso, reencarnação e a base de tudo no Evangelho de Jesus. Nessa proposta de fazer infográficos, ótimo para adolescentes, jovens e também para alguns adultos, colocar a doutrina espírita em infográficos, nós desenvolvemos uma ilustração que é os fenômenos de Hydesville, onde começou os grandes fenômenos da doutrina espírita. Falando com meus filhos, outra dica para pais e evangelizadores: escutem muito. Mais que queiram passar a doutrina, informações, escutem, porque os meninos vêm com uma bagagem milenar, são espíritos, que às vezes já são espíritas pela segunda vez, ou são os guias da casa reencarnados, a gente não sabe. Olha que coisa. E agora estão reencarnando muito espírita pela segunda vez. Vamos lá. Falando com meus filhos, eles me falaram: meu pai, onde ficou esses fenômenos de Hydesville? A gente mostrou no Google Maps, olha aqui, nos Estados Unidos, justo na fronteira aqui entre Estados Unidos e Canadá, porque as meninas Fox, as irmãs Fox, essas duas daqui, eram canadenses, atravessaram a fronteira, compraram essa casa, e aqui que aconteceram todos os fenômenos, né? As pancadas, batidas, né? Tudo isto em 1848, né? E aqui, esse dia, elas não conseguiram dormir. Nesse momento é que bem mais fortes as pancadas, até que sabem que um espírito, o Charles, era o responsável, era um vendedor de joias que foi assassinado nesta casa. Os antigos donos criaram um muro falso, colocaram um cadáver, né? E venderam a casa. Veio com brinde, né? A casa. Venderam a casa, os Fox compraram, mas as meninas, como eram médiums, começaram a comunicação. Olha que legal. Então, tive a oportunidade de estar em Lilydale, nos Estados Unidos, que é a cidade dos médiums. É uma cidade de 85 quadras, mais ou menos, onde moram os médiums espiritualistas americanos. E lá em Lilydale, eles levaram a casa das irmãs Fox até essa cidade. Aqui dentro tem um museu. Dentro do museu tem uma coisa muito interessante. Antes de mostrar o museu, esta daqui é uma escola para crianças médiums, criada no ano 1851, 6 anos antes de Kardec. Já nos Estados Unidos, para as crianças que tinham mediunidade, foi montada uma espécie de professor Xavier, né? X-Men, uma escolinha para crianças e adolescentes com mediunidade. Lá nos Estados Unidos, as reuniões mediúnicas funcionam, é uma floresta. No meio da floresta, os médiuns ficam aqui, recebem mensagem, psicografia, fazem transfiguração. Para eles é normal o espírito tomar a forma, né? Para nós não é um fenômeno comum, né? E se reúnem as pessoas de todos os Estados Unidos. São 3 meses no ano que todos os americanos vão lá. Esse senhor é o Tom Crastley, que é o dirigente de toda a vila, né? E ele comenta de que de todos os médiuns que já foram lá, incluindo de outros países, o que mais tem admiração e referência e carinho é pelo médium Divaldo Franco,
O Divaldo esteve lá em Lilydale e psicografou em inglês a origem da cidade. E mais ainda, né, além de psicografar a origem da cidade, ensinou a eles a dar passes. Eles têm um carinho e muita gratidão pelo Divaldo. E no Museu de Lilydale temos como mala? Baú? É uma mala, é mais ou menos desse tamanho, que foi encontrado na casa das irmãs Fox, pertencente ao espírito Charles Rosman. Este é um baú, uma linha, né, que usavam os vendedores de joias da época. Então, é uma prova material que o fenômeno das irmãs Fox era real, e isto foi encontrado dentro de um muro falso, lá na casa. Esse senhor Ron, que é o responsável do museu, e ele nos conta uma série de experiências nos Estados Unidos, principalmente no ano 1901, com umas médiums. Antes de mostrar aqui a réplica da casa das irmãs Fox, o baú, onde está hoje, né? E em 1901 nós tivemos essas duas médiums, as irmãs Banks. Né? Meus filhos me falavam, meu pai, se esses aparecem em espírito, eu tenho um troço aí. Muito bem, mas era roupa da época, né? Assim vestiam, olha. Muito bem. Então o que acontece? As irmãs Banks produziam um fenômeno único nos Estados Unidos. Elas entravam em transe, colocavam um balde com tinta, colocavam uma tela e os espíritos começavam a tirar a tinta e pintavam na tela, tinta preta. Quando a tinta terminava, das roupas, dos vestidos das pessoas, tiravam a tinta. As pessoas ficavam com roupa descolorida. Tudo para realizar as telas. Não é uma pintura mediúnica, ele chama de precipitação. É um fenômeno único. Né? E os quadros são enormes, quase tamanho natural. Eu vou mostrar um quadro feito pelos espíritos diretamente no fenômeno de precipitação. Olhem a qualidade. E esse tamanho é natural, é grande. Né? Nós temos os detalhes da barba, parece uma foto, né? Parece uma fotografia. Vou mostrar outra imagem. De 1901, na época não tinha nem câmera fotográfica. E quando você olha, são pontinhos, micropontinhos, parece uma impressão de laser de agora. E tão perfeito é o óleo que as pessoas que trabalham com iridologia têm feito uma pesquisa e conseguiram ver a doença que ela tinha, que coincide com o que o espírito desencarnou. Outro quadro pintado lá, os detalhes da roupa. E aqui nós temos o índio americano, que é o guia espiritual daquela cidade. Olha que interessante. O guia espiritual, que é o índio americano, que praticava reuniões mediúnicas naquela região, antes da chegada dos ingleses, que logo mais tarde vão acontecer os fenômenos com as irmãs Fox, que logo depois vamos ter Allan Kardec e as pesquisas. Muito bem. Então, por que contamos tudo isto? Nós conseguimos, com os amigos da Warner Bros., uma grande parceria. Poder utilizar os personagens da Warner, principalmente o Scooby-Doo, para falar sobre essas temáticas. Até porque Scooby-Doo já tem meio que um pé no espiritismo, né, gente? O Scooby-Doo fala de fantasmas e tal. Quando fizemos o lançamento, foi na Mansão do Caminho. E o Divaldo Franco, ele com o livro na mão, fala assim, gente, meu desenho animado preferido era o Scooby-Doo. Eu falei, e é, Divaldo? É. Ele me falou, ontem eu assisti um capítulo, canal 96 na Bahia. Eu falei, puxa, imagina o Divaldo assistindo Scooby-Doo. Só o Scooby. O Divaldo vendo, que coisa. Mas mais ainda, né? Fizemos o lançamento e na nossa história temos o Scooby, o Salsicha. Vocês, crianças, devem lembrar. Velma, Daphne e o Fred. Então, Scooby e Salsicha, eles estão viajando, né, nos Estados Unidos, né, e para variar, a máquina Mistério fica numa estrada bloqueada e justamente eles, na nossa ficção, claro, vão ter que passar a noite na casa das irmãs Fox, irmãs de Hydesville, né, colocamos aqui. A casa tornou-se um hotel. E por coincidência,
Scooby e Salsicha vão ter que dormir no quarto das irmãs Fox. E justamente vão voltar a acontecer todos os fenômenos, né? As pancadas, as batidas, tudo de novo. E o mais legal é que a gente ainda adicionou transcomunicação, poltergeist, né? A gente colocou mais coisa aí. Interessante que eles descobrem, a luz vai embora, né? E descobrem o livro dos espíritos. E passam a noite lendo o livro dos espíritos, né? Para poder encontrar respostas a todos os enigmas. Eu não vou contar mais porque dá spoiler. Mas é interessante porque a gente volta a contar o início do surgimento do espiritismo. Logo depois conseguimos autorização para poder fazer também com os Flintstones e com os Jetsons, para falar da evolução dos mundos. É interessante que nós temos aqui mundo de expiação, primitivo e regeneração. Dica para pais e evangelizadores. Quando contem histórias, criem mapas. Criem mapas, porque isso fixa a imagem, as ideias. Mundo primitivo, Flintstones, expiação e provas, Scooby-Doo, regeneração, Jetsons, felizes, aqui é o Gatsu, e mundos celestes e divinos. Nós estamos aqui na atual transição planetária, né, para mostrar aos meninos. Né? E um detalhe na nossa viagem, Scooby, mundo expiação, viaja ao mundo primitivo, enquanto o Fred, o Barney, com seu iPad, só iPedra, né? iPedra. E logo eles viajam aqui, olha, todos estão no futuro, né? Se lembram dela? A Rose, muito bem. Cachorro de expiação, cachorro de regeneração, né? O Astro, né? O Scooby. E um detalhe interessante, em 1967 foram desenhados os Jetsons. Eles pensavam que assim seria a humanidade 100 anos depois. 2067. E o detalhe em que o Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele comenta que no ano 2057 deve ser o primeiro ano de vislumbre de mundo de regeneração. 200 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. 2057. Então, nós estamos aqui nos 10 primeiros anos de regeneração. Muito bem, logo depois conseguimos, para fazer com essa turma, quem pode lembrar do querido Manda-Chuva e do gatinho mais fofo da TV de todos os tempos? O Batatinha, muito bem. Para falar da alma dos animais. Espírito, será que tem alma? Devemos amar os animalzinhos? Toda a turminha dos gatinhos com toda a turma do Scooby juntos, gatos e cachorros. Olha a coisa incrível. Gatos e cachorros juntos para falar da espiritualidade nos bichinhos. Inclusive temos aqui o guarda-velo, se vocês lembram. Muito bem. E agora vamos começar com a turminha mais querida do Brasil, a turminha da Mônica. Nós criamos o primeiro personagem espírita chamado Primo André. André foi coincidência, tá, gente? Alguém conhece esse livro? Sim? Conhecem? Conhecem? Muito bem. Esse livro é usado para fazer evangelho no lar. Muitas pais já me falaram, olha, meu filho não queria fazer evangelho, mas graças a esse livrinho conseguimos colocar a criança aqui para fazer evangelho no lar. Olha que legal. O livrinho já vendeu mais de 110 mil exemplares, né? Ele foi um sucesso, inclusive evangélicos, católicos estão usando, até porque o evangelho é comum. Eu vou mostrar aqui apenas alguns detalhes, quem ainda não conhece. Temos a Moniquinha, que está com o Sansão, prontinha para fazer uns carinhos no Cebolinha e no Cascão. Então eles vão para casa e o Cascão diz assim, Mônica, você não nos vai bater. Mas por quê? Porque estamos com visita. Visita? Quem é esse aí? É o primo André. André, eu conheço lá. Aí fala, oi meninas. Aí fala assim, meu primo é espírito. Aí as meninas, uai, um espírito. Não, meninas, calma. Eu não sou espírita, não. Eu sou espírito, não. Eu sou espírita. Com A. Espírita? Que negócio é esse? Espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro.
tesouro aqui no Evangelho. Como fazer o Evangelho com a turminha da Mônica? Foi um desafio. Para isso, nós conversamos com a equipe do Maurício de Souza e a solução foi colocar as férias. Os meninos vão contar suas férias. Sempre confundo. Né? Férias, né? Tá. As férias. Cada dia das férias é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eles vão para a praia, temos o reino dos céus. Eles vão para a piscina, pureza. A gente não conseguiu dar banho no cascão. O amor. Olha aqui a Mônica abraçando o Cebolinha. O perdão. Vocês estão vendo as bem-aventuranças, né? Todas as bem-aventuranças. O capítulo que vem é o capítulo do livro. Incrível. Caridade. Magali doando alimentos. Só o Evangelho para fazer isso, né? Magali doar alimentos. Crianças de bem. Temos o homem de bem, crianças de bem. A fé move montanhas. Olha que toda fortinha, Mônica. E o Evangelho Boa Nova, finalizamos assim, nasceu no coração de Jesus para iluminar os nossos corações. Logo depois, vem o livrinho da Magali em Outras Vidas. Aqui, porque qual é a origem da Magali comer tanto? E o mais ainda, comer e não engorda, né? Qual seria a causa? Seria a causa em outras vidas? Vamos dar assim uma espiadinha. Na Idade Média, na Espanha, a Magali conheceu um rapaz, se apaixonou. Mas numa guerra que houve, ele desencarnou, né? Que o perispírito. Aqui temos a Magali que está fugindo da guerra, né? E olha quem está aqui. O Mingau, né? Fugindo também. Quem está aqui? A Cebolinha, a Mônica e o detalhe. O Sansão naquela época era um dragãozinho. Aí a Mônica, a Magali, por conta da carência afetiva, começou a comer. Aqui a melancia já. Começou a comer, desencarnou. Olhem como fica o perispírito, tá, gente? Já estão sabendo. O perispírito ficou assim, até o penadinho levou um susto. Encarnação seguinte, a Magali era rica, o jovem era pobre. Onde está o Mingau? Reencarnou com ele, olha que legal. Cebolinha, Magali e o Sansão. Era um burrinho. Aí a Magali encontra um rapaz, mas justo quando encontra, pá. O menino me perguntou, acho que foi ontem, como é que cai uma caixa justo aí, né? É que você não viu ainda o Papaléguas e o Coiote. Você vai ver que cai direto. Essas coisas assim. Muito bem. O rapaz desencarnou e ela novamente come. Encarnação atual. Que temos aqui o Bidu, Mônica, Cebolinha. Novamente a Magali comendo. Está na praia. Mas ela vai encontrar aquele menino, o amor de outras vidas. Olha que legal. Conversa vai, conversa vem, e surge aquele sentimento inocente. Mas, como toda história tem que ter um ponto de decisão, a Magali vai ter que decidir entre o amor de outras vidas e o amor da vida atual. E ainda mais, com comida. Aí tá, o apelo tá forte, tá difícil, né? Vai ter que decidir. Né? Muito bem, a gente também não conta depois. Mas vamos mostrar uma coisa que vai acontecer, ou poderia acontecer no futuro. No futuro. Uma vida futura, mundo de regeneração. Magali, o rapaz. Olha aqui o detalhe. A evolução passou aqui. Mas aqui não passou a evolução, não. Mas aqui, um ETzinho, né?
Muito bem. O importante é mostrar que o amor é a maior força do universo. E ele persiste, sobrevive à morte. Né? Muito bem, nós fizemos o livrinho do Chico Xavier e seus ensinamentos. Foi desenhado o Chico pelo Maurício de Souza. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Chico Xavier nessa encarnação, embora que eu cheguei no Brasil, mas Chico estava ainda encarnado, eu não consegui ver na época. Mas é interessante que viajei para Uberaba, entrevistamos várias pessoas que viveram com Chico, coletamos, gravamos muitas informações, histórias inéditas que viveu o Chico, né? E com apoio do filho dele, Eurípides, né? Vimos o material, estava tudo ok, e lançamos junto com Maurício de Souza e o Alan Mitchell o livro Chico Xavier e seus ensinamentos. Tem uma coisa tão interessante, porque vocês devem conhecer muitas histórias do Chico Xavier, e tem muitas, mas tem uma que me chamou muito a atenção e a gente transformou. Vocês conhecem a história do Chico Xavier e o gatinho? Já ouviram falar do gatinho do Chico Xavier? Eu não conhecia, não. Me contaram. Olha como é legal. Porque Chico Xavier conseguia, de coisas simples, trazer grandes informações. Olha o que aconteceu com o gatinho do Chico Xavier. Contaram que Chico ficava psicografando, né? Na madrugada, psicografava. E ele tinha um gatinho chamado Pancho. O gatinho, quando já dava na madrugada, subia na mesa e Chico psicografando, né? O gatinho subia, vinha até a mão do Chico, né? E começava a fazer os mordiscos na mão, né? As pessoas que estavam aí falavam: oi, que gatinho chato, aí está atrapalhando o Chico psicografando, o gatinho vem atrapalhar. E o Chico dizia: não, pessoal, calma. É o seguinte, o gatinho, com sua visão psíquica, né, ele percebe os amigos espirituais e ele sobe aqui na mesa e quando ele está dando os mordiscos, o que o gatinho está querendo dizer é: Chico, você não é uma máquina, Chico. Pare, você tem que descansar. Seu corpo precisa de repouso, Chico. Pare um pouquinho. Então, é o carinho do bichinho para com o Chico Xavier, da forma que ele tinha como passar. E o Chico, conseguia enxergar isso. Eu achei tão incrível, né? E a gente transformou essa historinha, lógico, né? Com o Mingau, com a Magali, a gente colocou, né, os mesmos ensinamentos, só que com a turminha da Mônica. E o mais legal é que conseguimos reproduzir, inclusive no livro, o desenho do Emmanuel. O Emmanuel, desenhado pelo Maurício de Souza. O encontro do Emmanuel, né, com Chico na cachoeira. Né? E, finalmente, o livro Outro Lar. O livro Outro Lar. A turma da Mônica viaja para o Rio de Janeiro e eles vão dormir, ter sonhos. E eles vão ter experiências. Quando voltam, Primo André vai contar o que acontece com os sonhos, com a questão do mundo espiritual. Né? Aqui vemos a turminha, vocês conhecem ela? A Marina, muito bem. Cebolinha, estão todos dormindo. Né? O Primo André conta que quando as pessoas dormem, elas saem do corpo. Eu falo para meus filhos, toda vez que a gente vai em casa, né, dorme, sai do corpo. Mas tem pessoas que dormem nas palestras também. Também podem sair do corpo, mas não é o caso. Muito bem. Então, as pessoas quando dormem saem do corpo e vão visitar cidades invisíveis. Um menininho me perguntou assim: tio, pergunta. Eu falei: qual é a pergunta, menino? Esse daqui é um argentino no além? Eu falei: como é que é? Não, menino, esse é um pijama. Mas tem argentinos no mundo espiritual? Deve ter, sim, claro. É cada pergunta às crianças. Eu contei, acho que antes de ontem,
que uma menina, que era aluna minha, me fazia cada pergunta. Eu falava assim, tio, pergunta. Eu falava, ai meu Deus, aí vem pergunta. Meninas de 9, 10 anos sempre fazem cada perguntinha. Qual é a pergunta? Tio, em nosso lar, existe McDonald's? Eu falei, mas você me desencarnou e já está querendo comer. Mas é incrível. Vamos lá. O Cebolinha conta que ele tem um sonho. Ele sonha, né, com uma cidade amuralhada, né? E ele está aí com o Sansão. A Mônica não pode entrar, né? E aí o primo André fala, olha, no mundo espiritual tem cidades que tem muralha, assim, realmente, né? Faz aquele paralelo. O Franjinha sonha que com uma cidade com mais tecnologia, com mais avanço. O primo André conta, olha, no mundo espiritual tem cidades assim, inclusive temos o aerobus. O legal, olha aqui, Turma da Mônica no aerobus. E finalmente, né, é mostrado, e essa é outra dica para os pais e evangelizadores. Mostrem imagens, não se prendam ao texto, foquem na imagem. Porque você pode falar assim, olha, quando você dorme, você sai do corpo, vai visitar outros amiguinhos, vai para a escola, vai para o shopping, né? Ou pode também dormir e ir a mundos mais bonitos. Aqui, por exemplo, temos os ministérios, temos a governadoria, daqui se conecta para outras esferas do Cristo. Olha que legal, né? Mas como você chega aqui? Tem que ter bons hábitos, porque a moral do livro é os bons hábitos que as crianças precisam ter, boas leituras, boas conversas, bons filmes, para poder iluminar-se um pouquinho e conseguir entrar nessas cidades muito abençoadas. E muito bem, nós com isto conseguimos passar a nossa informação para essas novas gerações. Material que vem aí, já está chegando. Este ano temos, posso contar a novidade, Turma da Mônica vai viajar para Paris, a França, e vai conhecer Allan Kardec. Esse material já está aprovado, já está sendo desenvolvido. Para a Bienal do Livro devemos ter Turma da Mônica e o nosso codificador. Meus amigos, o tempo já nos deu. Eu quero agradecer o momento que estivemos aqui juntos. Estaremos na parte da frente para trocar algumas ideias, conversar um pouquinho. E eu queria deixar apenas uma mensagem para vocês. Uma falinha assim, curtinha. É o seguinte, ao desenvolver o projeto do Evangelho, ao ler as mensagens de Jesus, tem uma mensagem em especial que me chamou assim muito a atenção. E eu queria repassar para vocês. Ao meu ver, é a mensagem mais linda do Evangelho. É quando Jesus disse, brilhe a vossa luz. Querendo dizer que nós somos seres luminosos. Apenas nós mesmos não estamos deixando brilhar a nossa luz. Eu lembrei de Joana de Angelis, numa mensagem que fala que nós espíritas deveríamos ser como perfumes vivos. Onde você estiver, na escola, na fila, no shopping, na rua, onde você estiver, ser você a pessoa que ilumina os ambientes, que aromatiza os lugares, perfuma as regiões. Então, meus amigos, quando vocês voltem para seus lares, encontrem com sua esposa, marido, filhos, quem for, lembrem-se de Jesus e de Joana. Brilhe a vossa luz. Deixem brilhar a sua luz. Pela atenção, muito obrigado.